Gabriel e Meire serão sequestrados por Eric. Durante sequestro, Gabriel e Meire ficará perto da morte e acabará sendo salvo por duas pessoas. Fique até o final e descubra quem vai salvar eles. Resumo de sortilégio entre 05 e 9 de junho. Segunda-feira, 5 de junho. Alessandro pede para Vitória tentar ser amiga de Maria José. Fernando fica enciumado ao saber que Vitória saiu com o Dr. Hernani. Alessandro continua angustiado pela dúvida se Pedro foi cúmplice de Bruno. Bruno mantém um relacionamento com Kátia para que ela lhe informe de tudo o que acontece na empresa. Vitória pergunta a Alessandro como está tão seguro que o filho que Maria José espera é seu. Ele diz que acredita na sinceridade de Maria José e que tudo não passa de mais um plano de Bruno para separá-los. Bruno conversa com o advogado. Diz que sua mãe não mudou de opinião e, portanto, haverá o julgamento e pede a ele que encontre algum amigo dele que possa confirmar que Antônio Lombardo não estava bem de suas faculdades mentais quando redigiu o testamento. Alessandro diz a Vitória que está feliz porque vai ser pai e pede a ela que tente ser amiga de Maria José. Xuxo se assusta quando Pedro diz que pediu a Maria José que desse trabalho a Meche e Gabriel e confessa que Eric deu dinheiro a eles para que acusassem Paula de tê-la atropelado. Pedro pede a Maria José que não denuncie Meche e Gabriel. Paula, furiosa, diz que por culpa de Eric e Bruno quase foi parar na cadeia. Maria José conta tudo para Alessandro e pede a ele que não os denuncie para a polícia. Alessandro responde que essa seria uma ótima oportunidade para acabar com os planos de Bruno de assumir a presidência da empresa. Eric conta a Bruno que Meche vai trabalhar na casa dos Lombardo e pergunta o que devem fazer. Bruno ordena que os mate. Eric invade a casa de Meche e Gabriel e ameaça matá-los se não saírem imediatamente. Terça-feira, 6 de junho, Alessandro diz a Pedro e Xuxo que Gabriel tem que fazer uma cariação entre Bruno e Eric e espera que não tenham que envolver a polícia nesse assunto. Roberto diz a Ulisses que pode continuar seu romance com Raquel já que até casa está pensando em montar para ela. Alessandro se chateia com Pedro e Xuxo porque desconfia que preveniram Gabriel. Xuxo diz que estiveram o tempo todo com ele, mas provavelmente Bruno ouviu a conversa e os ameaçou. Eric faz Bruno acreditar que ele matou Meire e seu irmão. Raquel fica furiosa ao flagrar Roberto e Paula na banheira. Roberto se defende, diz que não estavam fazendo nada e acusa a esposa de ser amante de Ulisses. Alessandro diz a Vitória que perderam a chance de deter Bruno. Conta que ele pagou algumas pessoas para que acusassem Paula e acontece que essas pessoas desapareceram. Chorando, Vitória se recusa a acreditar que o filho seja o monstro que todos dizem. Alessandro diz que não é possível que só ela acredite que Bruno diz a verdade. Maria José prepara um jantar romântico para Alessandro, diz que o ama e quer ser feliz com ele. Alessandro demite Eric e expulsa Bruno de sua casa. Furioso, ele lembra Alessandro que ao doar sangue para Maria José lhe pediu a presidência da empresa e que se divorciasse de Maria José. Bruno se queixa com a mãe por ter sido expulso por Alessandro e a insulta. Furiosa, Vitória diz ao filho que se Alessandro não o tivesse expulsado e que se imaginasse que estava gerando um monstro teria abortado. Bruno paga um jornalista para que publique uma matéria sobre o romance de Vitória e Antônio Lombardo. Quarta-feira, 7 de junho. Ulisses afirma que Raquel não lhe importa. Alessandro diz a Fernando que Bruno o fez lembrar-se de sua promessa de divorciar-se de Maria José. Fernando explica que a palavra empenhada a um delinquente não é válida. Paula está furiosa, pois apesar de sua insistência em ficar morando com Maria José, ela insiste que deve morar com o pai. Bruno mantém um romance com a intenção de utilizá-la para que consiga todos os dados sobre o irmão da mãe de Alessandro para poder ganhar o processo que impetrou contra ele. Alessandro diz a Maria José que aconteça o que acontecer, nunca deve duvidar do amor que sente por ela. Roberto critica Ulisses por ter se envolvido com sua mulher e que ainda receba dinheiro dela.
Ulisses afirma que Raquel não lhe importa e que está interessado por uma garota que sempre foi apaixonada por ele e que é irmã gêmea de Maria José, já que sua mãe não morreu como todos acreditam, mas fugiu com um homem muito rico. Fernando e Alessandro ficam chocados ao lerem no jornal a notícia sobre o parentesco de Alessandro, Raquel e Bruno. Ezequiel diz a Maria José que Bruno quer falar com ela. Assustada, ela pede para dizer que não está, mas Vitória pede a ela que pegue a ligação e diz que vai ouvir a conversa pela extensão. Vitória fica revoltada ao ouvir a conversa. Quinta-feira, 8 de junho, Pedro e Xuxo libertam Gabriel e Meire. Maria José, chorando, diz a Bruno que já não faz parte da sua vida e que jamais voltaria para ele. Em tom ameaçador, Bruno responde que se não fizer o que está mandando, destruirá Alessandro. Vitória diz que Bruno está completamente louco. Alessandro fala que deu sua palavra e pretende cumpri-la, por isso vai se divorciar de Maria José. Mas deixa claro que os dois continuam juntos e depois voltarão a se casar. Ele diz que ninguém deve saber de seus planos, pois o que quer é arruinar os planos de Bruno e salvar o patrimônio da família. Maria José pede a Alessandro que não aceite as imposições de Bruno e diz que não se importa que ele fique pobre. Vitória diz a Bruno que ouviu a conversa que teve com Maria José e que a cada dia se convence mais de que tudo o que dizem sobre ele é verdade, mas que está disposta a perdoá-lo se desistir do divórcio de Alessandro e Maria José. Bruno responde que não se importa se todos acreditam no que dizem sobre ele e que chegará até as últimas consequências. Pedro e Xuxo seguem Eric e chegam até o esconderijo onde estão Gabriel e Meire e os libertam. Eles contam que Eric tinha ordem para matá-los. Sexta-feira, 9 de junho. Mateus pede dinheiro a Maura e Ulisses. Kátia conta a Bruno a conversa que ouviu e ele exige que descubra para onde Alessandro e Maria José vão viajar. Eric fica furioso ao descobrir que seus reféns conseguiram fugir. Alessandro diz a Vitória que vai se divorciar de Maria José e ceder a ela suas ações da empresa e metade da casa. Ao perceber que Vitória está desconfiada, Maria José afirma que jamais trairia a confiança de Alessandro porque o ama e espera um filho dele. Alessandro explica a Vitória que é apenas uma estratégia para destruir os planos de Bruno e logo voltarão a se casar. Roberto volta a discutir com Ulisses por causa de seu relacionamento com Raquel. Fernando pergunta a Kátia se ela tem namorado e ela, em tom de deboche, pergunta a ele quando pretende apresentar sua namorada e acrescenta que está perdendo seu tempo com Vitória. Kátia diz a Bruno que já não suporta os interrogatórios de seu irmão e que deveriam tornar público o relacionamento que existe entre eles. Bruno responde que ainda não é hora e pede a ela que acesse o computador de Fernando para ver se encontra alguma informação sobre Alessandro que possa ajudá-lo. Alessandro diz a Maria José que para que todos acreditem no divórcio terão que seguir com a vida de antes. Ela admite que sentirá ciúme ao vê-lo sair com Maura. Alessandro abraça Maria José e declara que ela é a mulher da sua vida. Mateus pede dinheiro a Maura e Ulisses para não contar a Alessandro tudo o que sabe. Bruno recrimina Maura. Maria José e Alessandro voltam de viagem. Chorando, ela diz a Vitória que em 3 semanas estarão divorciados e admite que está sendo mais difícil do que imaginou. Ela conta também que o juiz sugeriu a Alessandro que se mude para um apartamento e volte a levar sua vida de solteiro. Vitória a consola e diz que deve ser forte já que será apenas uma separação temporária. Maria José e Alessandro, em tom de despedida, falam o quanto se amam. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso, em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho, deixa um joinha um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui, te espero amanhã, Deus abençoe sua semana.